Boa tarde, boa noite, né, a todos e a todas. Essa é uma reunião nossa com os professores, né, e preceptores, né, tanto os professores que estarão na prática como também nas atividades teóricas. A ideia é a gente ter um panorama geral da disciplina, né. Desde já agradeço a participação de todos, né. Peço também desculpas pela dificuldade que a gente tem mesmo de organizar, mas quem já esteve na coordenação da semiologia sabe um pouco como é, né? Vai chegando professores, no final aí a gente tem que ajustar um monte de coisas, cenários, né? E é muito difícil a gente ter um planejamento redondo, porque a gente tem, né, algumas questões muito importantes que a gente não consegue controlar, né? Por exemplo, a gente não tem a mesma quantidade de professores na prática todos os turnos. Tem turno que tem mais, tem turno que tem menos. Logo, os grupos variam de tamanho. Então, isso já é uma dificuldade adicional, né? Tem que organizar em vários cenários de prática, enfim. Tem as suas dificuldades, mas ao longo do tempo a gente tenta vencer, né? E o nosso grupo de docentes é bastante comprometido e consegue, né, resolver essas questões, mas certamente não é fácil. Então a gente está começando agora a disciplina, tá? Ainda falta entrar alguns professores e também os grupos de alunos ainda estão se constituindo, né? As turmas hoje matriculadas, quando a gente chega lá no Blackboard, algumas turmas têm 30, outras têm 37, né, das 4 turmas, mas provavelmente ao longo dessa semana, dessas próximas 2 semanas, o número de alunos vai aumentar, e aí, né, isso significa que a divisão dos alunos, e os alunos já estão conscientes disso, vai mudando ao longo desse primeiro mês. Depois a gente estabiliza e consegue caminhar bem, tá? Então, dito isso, né, vou mostrar como está estruturada a disciplina de semiologia na parte mais como um todo, né, tem mais um enfoque teórico. Vou passar rapidamente pelas questões teóricas, que eu acho que o material, depois eu mando essa apresentação dos 2 grupos. Essa é exatamente a apresentação que a gente fez para os alunos, então, até para a gente ter a mesma comunicação. Eu vou passar rapidamente e depois a gente trabalha nas questões mais administrativas nossas, tá? Então, hoje, né, nós temos 4 coordenadores. A Bianca está na turma A, na coordenação, a Heloísa está na turma B, eu estou na turma C, Mariana está na turma D, né? A ideia nossa, para quem está chegando agora, é que, e isso foi conversado com os alunos, independente de onde os alunos da turma C estiverem, qualquer problema na prática ou na teórica com eles se reportam primeiro a mim, para que a gente possa exatamente ter uma melhor condução disso. Então, claro, né, que muitas vezes o problema é maior do que um problema específico da turma. Quando assim o a gente discute com toda a coordenação, inclusive com a coordenação do curso, né? Então, esses são os coordenadores por turno, tá? Aqui a apresentação da disciplina, objetivos, né, em geral, os específicos, é exatamente o que está na ementa, tá? Esta aqui é a ementa da disciplina. Como a ementa não muda, alguns elementos ainda ficam, né, aqui no slide. Aqui está ipsilítero, que está lá na ementa. O que eu já destaquei para eles é que de tudo isso que está na ementa aqui, a propedêutica psiquiátrica a gente não discute dentro da disciplina de semiologia, né? Então, é isso que a gente conversou com eles. A carga horária é de 240 horas, né? O que fica mais claro para a gente aqui, o que é importante. Os alunos têm uma dinâmica de ter um turno de atividade teórica por semana, tá? E 2 turnos de prática, tá? E a dinâmica é sempre um turno teórico, abre 2 práticas subsequentes. Então a gente tenta trabalhar, faz a teoria num dia, né?
as duas práticas subsequentes, que é uma no final da semana, né, depois da aula teórica, dentro da mesma semana, e outra no início da outra semana, a gente termina trabalhando prioritariamente aquilo que foi abordado na semana, né, dessa atividade teórica. A nossa dinâmica vai ser sempre, tem aula expositiva dialogada, isso são nas duas unidades. Até setembro a gente vai ter aquele espaço mais controlado, tá? Até 1º de setembro, no caso, né? Então, o mês de agosto todo, a gente tenta fazer na primeira prática, depois da aula teórica. Então, tive aula de aparelho respiratório. A prática 1, a gente foca, né, na prática daquilo que está no roteiro, né, da semiologia do aparelho respiratório, né? Lá no Blackboard, para quem ainda não foi lá, vai ter todas as partes, já estão lá. Algumas aulas a gente pode até atualizar, mas todas as do ano passado já estão lá, então já tem uma grande ideia do que vai ser visto, tá? E na primeira aula prática, a ideia é ler aquele roteiro de prática específico do sistema que a gente está avaliando e, a partir dali, né, esgotar o tema, treinar bastante o exame físico. A segunda aula prática, a ideia é a gente explorar um pouco mais a parte da entrevista. É claro que também a gente pode revisar novamente o exame físico, tá? Então essa é a dinâmica que a gente vai utilizar no mês de agosto. Essa dinâmica a gente pensou porque da outra vez ficava às vezes a mesma aula prática sendo repetida, os alunos reclamavam. Então a gente vai dar um enfoque maior no roteiro na primeira e na segunda, trabalhar com eles alguns casos clínicos, algumas situações para eles treinarem a anamnese, simulando um atendimento de alguma queixa daquele sistema. Tá? Segunda unidade, aí não, a gente já vai estar no cenário de prática, então cada um vai para o seu cenário de prática e desenvolve suas atividades lá. Não tem uma distinção tão clara entre a primeira e a segunda prática. Os alunos eles vão receber uns cronogramas das atividades teóricas. Eu estou vendo um monte de coisa aqui meu WhatsApp tocar, mas eu não vou conseguir voltar para colocar ninguém, senão a gente vai perder a gravação. Então, se for algum colega querendo entrar, vocês, por favor, respondam, que eu não vou conseguir inserir eles agora. Então, continuando, né, esse cronograma da disciplina ele já está no Blackboard para os alunos, que são os cronogramas que a gente enviou por aqui, são os cronogramas das aulas teóricas. Tá? Nas aulas práticas, essa é a dinâmica, né, que foi passada para os alunos também, é que elas são realizadas em pequenos grupos. A gente está trabalhando, né, nosso planejamento é que o maior grupo tenha no máximo 8 pessoas, tá? E já deixamos claro para eles, inclusive, né, que os ambulatórios são diferentes, né, e as enfermarias também. Então, como a gente sabe dessa heterogeneidade do cenário de prática, os alunos rodam e a gente fica fixo. Então, eu estarei no Padre Zé desse semestre. Então, o aluno vem para mim no Padre Zé, depois vem outro grupo e passa por mim no Padre Zé, esse grupo que estava comigo essa semana, na outra semana vai para a FUNAD com a professora Bianca e assim sucessivamente. Tá? Eles vão receber, depois que a gente estiver pronto, algo nesse sentido aqui, um cronograma com as turmas lá. Vai ser um pouco diferente desse. Da última vez, na verdade, a gente trabalhou com um link, né, uma tabela, uma planilha dessa compartilhada, e os alunos vão lá no Blackboard e olham lá o cronograma de práticas e clicam lá. Tá? A vantagem de fazer dessa forma é porque, a partir do momento que a gente precisa fazer qualquer alteração no cronograma, essa alteração no cronograma vai ser acessada por todo mundo da mesma forma. Não tem o risco de a gente colocar um cronograma desatualizado na pasta, tá? Então, todo mundo quiser comunicar-se lá, é só entrar nessa planilha que, se tiver algum tipo de alteração, ela já vai estar sendo feita lá. Essa planilha, né, que eu vou mandar para vocês ainda hoje,
ela tem uma primeira aba, uma tabelinha, tipo dia tal, professor tal, está no lugar tal, sala tal, agora em agosto, o grupo A, grupo B, grupo C. E na outra aba vai estar lá os componentes do grupo A, do grupo B, do grupo C, de tal forma que o aluno vai saber com quem que ele deve estar naquele dia e o professor sabe quem é o grupo de alunos que está com ele naquele dia. É só olhar a aba lá e isso está online, vocês têm acesso. Não podem editar, mas podem visualizar, né, tanto vocês quanto os alunos. Avaliação do discente, né? A gente simplificou, por mais que a avaliação do discente a gente coloca aqui que é contínua e processual, a gente teve bastante dificuldade no semestre passado. É muito difícil a gente fazer uma avaliação da participação dos alunos, porque há muitas trocas nos grupos, a gente não consegue ficar com o mesmo grupo, né? Seja porque o grupo, vamos dizer, tem a turma A, por exemplo, eles vão ter 9 professores na segunda e 6 na quinta. Então eu posso dividir o grupo de alunos em 9 grupos na segunda-feira e vamos dizer que eles vão ficar com 5 alunos cada. Quando chegar na quinta, eles vão ter que ficar, o grupo que tinha 5 vai ter que ficar de 7 e 8, tá? Nunca vai passar de 8, tá? Pelo menos o grupo, se não tiver que ter nenhum, às vezes alguém tem que assumir por alguma eventualidade, ficar com alunos de outro professor, mas se você ficar só com aqueles que estão destinados a ficar com você, né, são 8 alunos, o grupo máximo que a gente está trabalhando. Então a gente observou que era muito difícil a questão das anamneses. Não que a gente não vá fazer, a gente pode fazer, pode dar feedback, mas a gente não vai considerar isso na nota especificamente. Fica muito mais algo formativo do que uma avaliação para compor a nota. O que a gente vai utilizar para compor a nota? A avaliação teórica e as avaliações práticas, tá? Vão ser o OSCE, praticamente, e os seminários, tá? A gente simplificou a avaliação, então a avaliação teórica vai valer 40%, o OSCE vai valer 40%, o seminário vai valer 20%. Na unidade 2, OSCE e a atividade teórica, a avaliação teórica, vale 40% e o seminário passa a ter 10%, porque 10% virá do projeto integrador. O OSCE, a gente observou que o formato do OSCE que mais se adequou a quantidade de alunos que a gente tem, a disponibilidade de sala, enfim, foi esse modelo que a gente foi fazendo mais no final da disciplina no ano passado. A gente tem uma primeira estação com análise de fotos e vídeos, que faz todo mundo junto, e depois a gente tem mais 2 estações, né? Temos 2 estações, que são uma para enfoque na anamnese e outra com enfoque em alguma manobra do exame físico, enfim. Então uma fica mais voltada para a entrevista, a outra mais voltada para a prática do exame físico. Esse slide aqui a gente vai tirar, porque a gente não vai ter essa avaliação de participação contando na nota. Aqui a avaliação do seminário, né? Que aí esse é o barema, então a gente vai avaliar cada aluno no dia do seminário a partir da pontualidade, da participação na atividade e a qualidade das intervenções. A ausência no seminário é nota 0 na atividade, né? Porque não tem reposição de atividade prática. Então, quem estiver no seminário, se faltou, infelizmente, o aluno vai ficar com aquele 0, né, na nota. Aqui são algumas orientações para vocês saberem, né? Principalmente quem está, os docentes e os preceptores também, né? Então, teve algum problema na disciplina, o aluno reclamou com você, né? Pede para entrar em contato com o coordenador, tá? Quando for questão de prova, todas as questões que demandarem, questões administrativas, pontos administrativos mais importantes, alteração de nota, data de prova, mudança de data de prova, está me faltando a palavra aqui de uma outra coisa que acontece, aproveitamento de disciplina, o aluno pode entrar em contato com vocês podem falar para pedir para entrar em contato com o coordenador, tá? Ou então,
né, entrar em contato com a coordenação. Mas, em geral, fala com o coordenador, que aí a gente orienta, tá? Mas é só que algumas coisas a gente vai evitar ficar fazendo comunicação informal. WhatsApp, ajuda muito mais em a gente comunicar, mas ele não dá para a gente o respaldo necessário. Então, todos os pontos que necessitarem do respaldo institucional, a gente vai sempre orientar que seja feita uma solicitação por e-mail. Isso aqui é um recado bem para os docentes. A gente já passou uma lista, tá, com as ausências. Na hora de construir, por exemplo, a escala de agosto, já coloquei, já pontuei essas ausências lá nas aulas práticas, tá? Então, quem não vai poder participar, eu já coloquei ali, já estou, né? Vai estar na planilha lá escuro, né? E eu sei que eu vou ter que colocar os alunos daquele professor com outro docente. Então, isso está pronto. Se houver, por alguma eventualidade que pode acontecer a todos nós, um acidente, uma situação extra, tá? Que aconteceu, um problema de saúde, comunicar o mais rápido possível para que a gente possa, ao coordenador da disciplina, né, o coordenador da turma correspondente, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, tá? Isso aqui é muito mais para reforçar com os alunos, mas para que os professores novos e os preceptores novos também tenham essa informação, que todo o material de slide, roteiro de aula prática, tá? Casos clínicos, são todos os mesmos em todas as 4 turmas. Isso para evitar a heterogeneidade. Então a gente tem um padrão. Então a aula de respiratório vai ser a mesma na turma A, na B, na C e na D. Muda o professor, mas os slides são os mesmos, o roteiro da prática é o mesmo, para que a gente não tenha problemas em relação à heterogeneidade. E que a gente possa, na avaliação também, ter um parâmetro, né, do que foi dado. As avaliações, por exemplo, vão se basear especificamente no que foi dado na aula, no que foi estar lá no roteiro. Não precisa estar exatamente no roteiro, mas temas que estão no roteiro, temas que estão na aula, vão guiar a elaboração das avaliações, né, das provas teóricas e também dos OSCEs. Aqui são orientações para quem vai fazer prova, mas isso aqui é bobagem, assim, no dia da prova vai estar lá escrito na prova também. A ideia é que os alunos, a gente já apresentou isso para os alunos, para eles terem clareza de como as coisas vão funcionar na hora da prova, né, para que todos estejam avisados. E aqui, né, já finalizando, materiais que estão disponíveis no Blackboard, né, como é que está mais ou menos, como é que está, na verdade, mais ou menos não, como é que está lá no Blackboard, né? Tem um link para aula no Zoom, que a gente não vai usar, mas terminou ficando. Eventualmente, se a gente precisar, já tem um link ali, já tem um espaço. Tem uma pasta que é a apresentação geral da disciplina, depois tem 2 pastas grandes, unidade 1, unidade 2. Então, se eu estou na unidade 1, eu abro a pasta da unidade 1 e vou entrando na pasta daquela semana. Então, vejam que a pasta dessa semana foi consulta médica. A pasta da semana que vem é anamnese. Então, a aula de anamnese da semana que vem está na pasta anamnese. E os materiais que orientam a prática da aula de anamnese dessa semana estão também nessa pastinha. Então, o aluno sabe que tem o roteiro pedagógico da anamnese, tem um exame, aí tem os casos clínicos aqui que a gente pode usar na aula prática, a gente vai usar na aula prática, tem a aula em si que foi dada, está tudo aqui. Então está por pastinhas, como a gente fez da outra vez, tá? Na apresentação geral da disciplina, e cronograma e plano de ensino, vai estar lá o plano de ensino, o cronograma da aula teórica e o link com o cronograma da aula prática. Porque como o cronograma da aula prática muda muito, a gente colocou em link para não ter problemas de atualização, como a gente falou anteriormente. E era isso, tá? Deixa eu ver se eu mudando aqui, saindo do módulo, se vai